Muito bem.
Só dando uma acertadinha aqui, gente, o ar na instrumento de corda, de madeira, ele sempre dá uma desafinadinha para cima ou para baixo. Já vamos acertar já.
Boa noite a todos. Meu nome é Moacir, tá? Eu falei um pouquinho antes, mas agora está mais cheio, né? Então eu só quero agradecer a casa pelo convite, agradecer a Cecília, o Reinaldo, pela oportunidade de estar aqui. E só agradecer, viu, gente? Obrigado mesmo. Depois eu volto a tocar mais um pouquinho, tá? De momento, obrigado, viu? Obrigado, Moacir. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado, Moacir, pela música, harmonizando aí nosso ambiente. O Moacir veio lá de Rio Claro, junto com o Edson, que vai hoje nos brindar com a sua fala, trazendo para nós a mensagem com o título de A Virtude Essencial. Então a gente agradece a presença do Moacir e do Edson aqui na nossa casa nesta noite. Bom? Então sejamos todos bem-vindos, aqueles que estão também nos assistindo pelo Facebook. Boa noite a todos nós. Vamos fazer uma prece em agradecimento por esta noite, por estarmos aqui reunidos, para mais uma mensagem, para aprendermos mais um pouquinho. Mestre Jesus, aqui estamos mais um dia, nesta casa abençoada que a todos nós acolhe, na sua presença amorosa, com os seus ensinamentos, os seus exemplos, que a todos nós inspira, para caminharmos com mais segurança, com mais confiança, no caminho que nos é destinado, um dia que é rumo à felicidade, que nos aguarda. Nós te pedimos, ó Mestre, que esteja sempre conosco, que possamos sentir-lhe a presença em nossos corações, em nossa vida, nos guiando os passos, nos iluminando os caminhos, que possamos buscar aprender de Ti, aprender do Seu amor e praticar em tudo aquilo que já compreendemos, lembrando sempre que o caminho contigo é mais suave, e a nossa vida, em nossas vidas precisamos do seu amor, da sua presença, que está sempre sempre conosco em todos os lugares e que depende de nós estarmos contigo. Obrigado, Senhor, por esta noite, por esta oportunidade e por aqui estarmos reunidos, buscando-te mais uma vez. Que tenhamos uma noite de aprendizado, de alegria, de muita paz, reunidos em torno de Ti. Obrigado, Senhor, assim seja. Edson, a tribuna é sua. Muito obrigada.
Boa noite a todos. É uma alegria muito grande voltar a essa casa, rever os amigos, grandes e queridos amigos. Antes da gente entrar no tema, eu queria fazer uma reflexão com vocês. Nós estamos no dia 1º de abril. Então, esse período aqui, nós temos muito a relembrar, né? Por exemplo, ontem, 31 de março de 1869, desencarnava nosso querido codificador. Na data de hoje, 1º de abril de 1858, ou seja, alguns meses depois dele ter colocado a pedra fundamental nessa doutrina, com a edição de O Livro dos Espíritos, em 1857. Então, no 1º de abril de 1858, estava sendo fundada a Associação Parisiense de Estudos Espíritas. Amanhã, dia 2 de abril, comemora-se o enterro do Kardec e o nascimento do Chico Xavier. E no dia 18 de abril, o lançamento de O Livro dos Espíritos, que abre essa porta de luz, que todos devemos nos sentir muito agradecidos por termos tido contato com tanto manancial de luz que vem desses espíritos irmãos, amigos superiores. E a reflexão dessa noite, nós vamos falar bastante sobre o Livro dos Espíritos, nós vamos falar também da Bíblia de Jesus, mas antes eu queria... Quando nós palestrantes falamos, né, Acácio? Sabemos que falamos primeiramente para nós e ficamos reforçando isso porque somos necessitados, todos somos muito necessitados. Então, eu vou fazer um chamado para mim mesmo, mas que seja refletido para todos nós. O que traz a gente ao centro espírita? Por que a gente vem aqui? Por que vocês vêm aqui? Escuta a palestra, toma água frutificada, toma um passe, vai embora. É muito bom, é um posto Ipiranga para abastecermos, né, o nosso coração de tanta luz, mas não é o bastante. Como não é o bastante nós prepararmos uma palestra ou escutarmos uma palestra, se ela for protocolar, se ela não falar o coração, se ela não tocar a mente e se ela não instigar um despertar de consciência. No fim das contas, estamos todos aqui por um único motivo: para tentar sair do sono letárgico em que todos mais ou menos vivemos aqui na Terra, com a dormência, o adormecimento do espírito. Vivemos muito a materialidade, Paulo falaria que a gente vive muito na carne, mas que o espírito está dormindo. Ele tem uma frase famosa em Efésios: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, que Cristo te iluminará. Então, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. Todos nós somos mais ou menos zumbis. E olha que interessante, né? O zumbi, o que é? É um morto-vivo, comedor de carne. Não é? Ele está meio zureta, ele não sabe para onde vai, mas ele fica atrás de comer carne. Cara, é a representação. Eu acho que quem escreveu virou filme, né? Eu não sei como nasceu essa fantasia, mas acho que ele estava baseado nessa fala de Paulo, dos espíritos que estão aqui, meio mortos ainda, sem saber por que estão encarnados, querendo a materialidade, vivendo pela materialidade. Então, dito isso, eu gostaria que eu tivesse a inspiração necessária e o amor necessário para falar para vocês, e vocês a receptividade, para que juntos construíssemos algo de não protocolar, de algo realmente mais profundo. Tá? Nós vamos falar da virtude essencial. E aí nós nos recorremos ao Livro dos Espíritos. Ele é composto de 4 livros. No terceiro livro, As Leis Morais, logo na questão 614, quando Kardec pergunta o que são as leis naturais, os Espíritos respondem: são as leis divinas, aquelas feitas para a nossa felicidade. Só é infeliz
aquele que dela se afasta. Então, nós só seremos infelizes, ou somos infelizes, quando nos afastamos das leis de Deus. Aí esse é o primeiro capítulo, vem 10 leis, são outros 10 capítulos nesse terceiro livro. Lei do progresso, são várias as leis. Depois a última lei da justiça, amor e caridade. E depois nós temos o capítulo 12, que é a perfeição moral. E lá, na questão 893, Kardec pergunta: qual é, de todas as nossas virtudes, qual é a principal? Qual é a essencial? E os Espíritos respondem: aquela que é calcada na mais desinteressada caridade. Por que naquela calcada na mais desinteressada caridade? Porque a caridade, ela tem graus, tem muitos graus. E aí o Espiritismo, o lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. E aí nós, espíritos, muitas vezes sem compreender a profundidade disso, ainda só na superficialidade, vamos correndo para entregar sopas para os nossos irmãos, para entregar a cesta básica, o agasalho, isso tudo é muito importante. Mas essa é só uma parte, uma faceta da caridade. E mesmo ela sendo feita diuturnamente, ainda assim não nos garante um bom lugar no céu. Mas antes vamos recorrer a uma outra questão de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se para agradar a Deus e conquistar este lugar, basta não fazer o mal. E muitas vezes a gente escuta isso: me deixa aqui no meu canto, eu não estou fazendo mal para ninguém, eu não quero correr o risco de fazer alguma coisa e errar e prejudicar, então eu vou ficar quietinho. A gente já ouviu isso muitas vezes e provavelmente já passou por momentos assim, que a gente faz a reflexão e fala: não vale a pena, esse mundo está muito perdido, eu não vou me misturar nisso, vou ficar quieto em casa, não consigo fazer nada mesmo, pelo menos o mal eu não faço. Então basta não fazer o mal? Não. É necessário que se faça o bem, mas ele não para por aí, os Espíritos não param por aí na resposta. É necessário fazer o bem no limite das suas forças. No limite das suas forças. Não é só fazer o bem, é fazer o bem no limite das suas forças. Por quê? Então vamos falar um pouquinho de caridade, dos graus da caridade. No momento, nós somos extremamente egoístas, na nossa infância espiritual. Então, vivemos apenas para nós mesmos, para os nossos gozos imediatos, para os nossos prazeres mundanos. E, quando muito, a gente olha um pouquinho para a família também, distribui um pouquinho do que temos aqui para os mais próximos. E olha lá. Esse seria o aspecto do total egoísmo. Aí a gente vai despertando, escuta uma palestra aqui, vai no centro ali, vai despertando, vai se melhorando e começa a querer praticar a caridade. Aí a gente se envolve em algum projeto e entrega uma cesta básica para alguém. Tira foto, quer que saia no jornal, quer que os amigos vejam quanto você é bonzinho. Então, ela não é, de acordo lá na questão 893, a mais desinteressada caridade. A gente ainda não está fazendo a caridade, mas tem um interesse nisso. Não é? Depois disso, nós percebemos que não é bem assim, a gente vai dar um passinho a mais, e a gente já começa a fazer e não faz mais questão de que apareça em lugar nenhum, mas ainda torce para que alguém veja. Anda um pouquinho mais, começa a compreender que a caridade é algo interior, que é só entre você e Deus, então você faz, mas está torcendo para que Deus veja e coloque na sua conta para você ir para um bom lugar depois. Ainda você está praticando o bem, mas ainda tem um interesse por trás disso. E ai daquele que fala aqui que não, eu estou 100% livre disso, eu faço por puro amor tudo que eu faço na minha vida. Ainda não estamos nesse estágio. Então nós não estamos aqui querendo apontar o dedo para ninguém. Nós estamos refletindo sobre o que é a verdadeira caridade.
Passado um estágio, aí a gente vai poder chegar e praticar a verdadeira caridade quando conseguimos fazer aquilo que Jesus nos falou, que a sua mão direita não saiba o que a esquerda fez. Eu nunca sei se é a esquerda que está fazendo, a direita que não pode saber, mas que uma mão sua faça, a outra não saiba. O que é isso? Nós estamos aqui há, sei lá, 5, 10 minutos. Quantas vezes você respirou, Cecília? Quantas vezes bateu seu coração, acaso? Não sabe? A gente não sabe. Acontece. A gente é assim. Então a gente faz a verdadeira caridade quando a gente fez, nem percebeu. Não dá para ser diferente. Jesus, quando ele transitou pela terra e a vida dele foi uma vida de caridade, ele não fez anotação nenhuma, ele não estava percebendo o que ele estava fazendo no sentido, claro que ele sabia de tudo, mas não dá para ser diferente. Não dá para ser diferente. Então essa seria a verdadeira caridade, né? Quando a gente pergunta, poxa, mas no livro Opinião Espírita, se não me engano, capítulo 72, tem um capítulo que chama assim, a Reforma da Metade. E a gente precisa fazer a tal da reforma íntima, a gente purificar o coração e se libertar, e a gente já vai falar se libertar do quê, né? Fora da caridade não há salvação, salvação de quê? E naquele capítulo, André Luiz, ele diz assim que não basta fazer o bem. Lembra? Lá na questão do Livro dos Espíritos não basta não fazer o mal, há que se fazer o bem no limite das suas forças. E aí André Luiz reforça, ele fala assim, não basta fazer o bem, é preciso ser bom. Mas assim, dá para fazer o bem sem ser bom? Dá, gente? Dá? Dá, não dá? Olha, por exemplo, os traficantes, a gente ouve dizer, que principalmente no Rio de Janeiro, os traficantes fazem muita coisa boa lá para a comunidade, eles dão lá uma cesta básica, eles são bons? Não, mas eles estão fazendo bem, não é? Eles estão fazendo bem porque eles querem que aquela população fique melhor ou eles têm interesses por trás disso? Mas o bem está sendo feito. Os políticos, né? Não, melhor não entrar nessa seara. Mas enfim, então não basta fazer o bem, há que fazer no limite da sua força, mas não basta fazer o bem no limite da sua força, é preciso ser bom. Paulo de Tarso, de novo, naquela que é a poesia talvez mais bonita de todos os tempos, quando ele começa, ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens e dos anjos, sem amor, de nada me adiantaria, seria como símbolo, não é? Ainda que eu desse todos os meus bens para a caridade, sem amor de nada me adiantaria. Aí a prova cabal de que a gente pode praticar a caridade exterior sem estar desenvolvendo a caridade interior. Estar fazendo o bem, e tem gente que vai ficar agradecida, vai orar por nós, isso é muito bom, porém, nós não iluminamos o coração. E isso acontece por quê? Porque somos prisioneiros ainda de alguma coisa que precisamos nos libertar. Fora da caridade não há salvação. Salvação de quê? Nas mesmas questões lá do capítulo 12, do livro 3º do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou qual é a maior das virtudes, é a caridade, e qual é o maior dos vícios? O egoísmo. Então, os Espíritos respondem, o maior dos nossos vícios, o maior dos nossos problemas é o egoísmo. Olhe para todos os seus vícios e verá que por trás dele há o egoísmo. Então, alimente uma e diminua a outra e a gente estará no bom caminho. Alimente o seu lado caritativo, caridoso, verdadeiramente caridoso. E aí, com a prática, a gente vai aprendendo. Se no começo a gente ainda está querendo alguma troca com Deus, a gente fez isso durante muitos séculos, a gente vai começar a fazer agora por puro amor. A irmã Dulce, essa história quem conta é o Divaldo. A irmã Dulce, ela toda curvadinha, com muita dor, e ela dormia numa poltrona.
E aí o Divaldo mesmo já tinha falado, irmã, você não pode dormir aí, eu vou arrumar uma cama, aquela cama hospitalar, inclusive, por causa da sua coluna toda torta, tal, você precisa dormir numa cama hospitalar. Ah, tá bom, Divaldo, pode me dar uma cama hospitalar. E o Divaldo arrumou os amigos lá e deu a cama para a irmã Dulce. Aí quando ele foi visitar algum tempo depois, ela estava dormindo na poltrona. E aí o Divaldo falou, poxa, mas você não ganhou a cama? Então, eu sei, mas deixa eu com essa poltrona. Essa poltrona aqui já me deu umas 75 camas para os doentes. Ela não está preocupada com ela. Nem ganhar voto. Ela estava fazendo aquilo porque ela entendia que ela poderia até ter dor nas costas, mas que a dor do irmão era maior que a dela. Que praticando o bem e a caridade, ela suporta as próprias dores. E não é assim? Não é assim que... Quantas vezes a gente percebe, por exemplo, num acidente de ônibus, onde tem muita gente acidentada ali, a pessoa está com a perna quebrada, às vezes fratura exposta, mas ela consegue ter forças para salvar alguém, salvar seu filho, salvar alguém querido ali, ou alguém até desconhecido, porque ela passa por cima da própria dor, porque ela vê alguém em perigo, e só depois que está tudo em ordem, cai a ficha, ela olha para a perna e desmonta. Então, quando estamos fazendo o bem, nós nos esquecemos da dor. É uma boa forma da gente recuperar a saúde. Tá? Bom, falamos um pouquinho desses graus da caridade. Alguém já se perguntou, e Jesus? O que é a caridade para ele? Você já perguntou isso? Já? Kardec já. Gente, leia o Livro dos Espíritos. Vocês terão todas as respostas lá. As importantes, pelo menos. Então, na questão 886, Kardec pergunta, como que a caridade é entendida por Jesus? E a resposta dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para o erro dos outros e perdão das ofensas. Então, benevolência, tá aí de novo, sede bons. Sejam bons, sejam benevolentes para com todos. Para os outros, sejam indulgentes com os erros dos outros, não com o seu próprio erro. Releva o erro do outro, ele está em aprendizado. Não julgais para não ser julgados. Assim? Atire a primeira pedra quem nunca errou. Então, não olhe para o erro dos outros. E perdoe as ofensas. Essa é a verdadeira caridade, como entendida por Jesus. Mas aí, nós vamos recorrer à Bíblia, ao Evangelho do Cristo. Em Lucas, capítulo 10, tem uma parábola que o Cristo quis mostrar qual é a verdadeira caridade. Quando ele é interpelado por um certo doutor da lei, assim em Lucas 10, um certo doutor da lei pergunta para Cristo, como que eu faço para conquistar o reino dos céus? Cristo olha para ele e fala, esse cara tá de brincadeira, ele é doutor da lei. Ele fala isso, ele deveria estar falando isso para todo mundo, saber como que faz. Mas você é um doutor da lei? O que está escrito nas leis? E ainda ele pergunta assim, o que está escrito? Como lês? Porque veja bem, cada um de nós aqui, vocês todos estão escutando a mesma coisa que eu estou falando, não é assim? Mais ou menos. Cada um vai receber de acordo com o seu histórico, a sua interpretação, o seu ponto de vista. Então cada um está lendo diferente isso que está sendo falado. E aquele doutor da lei, o Cristo pergunta para ele, como lês? Como que você interpreta isso? E aí o doutor da lei diz assim, a lei está dizendo que amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo e a si mesmo. Cristo fala, muito bem, fazer isso e encontrarás o caminho, o reino dos céus. Ele não quis se dar por rogado e diz assim, mas quem é meu próximo? Eu não entendo, amar a Deus tudo bem, mas quem é meu próximo? Amar assim a mim mesmo tudo bem, mas e quem é meu próximo? E aqui eu queria pedir licença e abrir um parênteses.
Quando nos atemos à letra morta da Bíblia, e durante séculos as interpretações elas foram na letra morta, o que elas geraram? Geraram guerras em nome do Cristo, assassinatos. A gente tem que interpretar. E se o Evangelho é a porta, Kardec é a chave. Então, a interpretação à luz do Espiritismo, ela nos abre horizontes muito bacanas. E a primeira coisa que eu queria falar para vocês aqui é o seguinte, que todas as personagens que existem na Bíblia são arquétipos, são aspectos que moram em nós mesmos. Todos. Pedro. Quando Pedro nega Cristo 3 vezes, existe esse Pedro que também mora em nós. Alguém aqui negou Cristo hoje? Levanta a mão quem já negou Cristo hoje. Ninguém? Vocês já mataram esse Pedro em vocês? É? Tá. Só tá com vergonha de levantar a mão? Tá bom, eu levanto. Eu levanto, pronto. Quem já negou Cristo? Eu. Porque toda vez que a gente não segue aquilo que ele nos indicou, nós estamos negando, ou não? Nós estamos negando. Se, quando ele diz assim, quando eu tive fome, me desse de comer, quando eu tive sede, desse-me de beber, mas quando? Quando que eu te dei de comer? Quando deu a cada um desses pequeninos, foi a mim que desses. Bom, se quando a gente dá para um pequenino, é a ele que a gente dá, se a gente está negando algo àquele pequenino, a gente está negando a quem? Ao Cristo. E hoje eu saí do meu escritório, tinha um pequenino ali caído, mas eu estava muito atrasado, eu deixei ele lá caído. Eu neguei o Cristo já, hoje. Essa vez que eu percebi, com certeza, ao longo do dia, eu devo ter negado mais um montão de vezes. Então, os arquétipos que estão lá na Bíblia estão dentro de nós, tá? É importante a gente refletir isso. Então, o doutor da lei, que é o fariseu, o arquétipo do farisaísmo, o que é? O arquétipo do farisaísmo é a religiosidade exterior. Eles sabiam tudo, estavam sempre na casa do Pai, no templo, porém com o coração endurecido. Então, se ele perguntar, vocês devem ter amigos assim. O que está lá em Lucas? Essa frase está onde? Lucas capítulo 10, versículo tal. Sabe a Bíblia de cor. Sabe tudo onde está tudo. Pratica? Não. Espíritas. Ditam todas as questões do livro dos Espíritos. Pratica? Não. O que é isso? Farisaísmo. É o arquétipo do farisaísmo. Tudo bem? Muito bom. Seguindo na historinha de Lucas, o evangelista nos diz assim, quando ele pergunta quem é o meu próximo, o Cristo fala assim, eu vou te contar uma história e você vai entender quem é teu próximo. E ele vai falar da parábola do bom samaritano. É importante a gente refletir também, além dessa questão espiritual, mais transcendental, também alguns aspectos históricos, alguns aspectos geográficos. Quando a gente fala subiu ao monte, a gente está aumentando a nossa vibração. Quando o Cristo fala, eu vou subir ao monte para falar com o Pai, ele está entrando em sintonia com o Pai. Quando a gente vai descer no vale para fazer alguma coisa, a gente está indo para a materialidade. Então, quando Jerusalém, interessante, Acácio, eu fui procurar no Google Earth, não no Google Maps, no Google Earth. Tem uma ferramenta lá que você coloca a altitude. Você põe a mãozinha lá. Qual a altitude aqui de Pirassununga? Alguém sabe? 500 metros. 565 metros o quê? Acima do nível do mar. Jerusalém está você pode ver aí. Põe aí, que bom. Jerusalém, 800 e poucos metros acima do nível do mar. É uma montanha. Jericó. Nós estamos a 616. 616, tá. Se você quiser procurar no Google depois aí, ó. Altitude de Jerusalém. Aí, altitude de Jericó. Menos 200. É um buraco. É que nem os Países Baixos ali. Está abaixo do nível do mar. E estão a poucos quilômetros. Acho que tem 40, 50 quilômetros de distância entre um e outro. Então, quando sai de Jerusalém lá no alto, que representa então a espiritualidade, onde se adora o Deus lá no templo, e Jericó, uma cidade afundada na materialidade.
Jericó, que é a busca dos sentidos, e era um lugar de comércio, era um entreposto comercial muito forte. Então, sempre que se fala da cidade de Jericó, quando alguém for ler a Bíblia, sabe-se que espiritualmente nós estamos falando de matéria, de terra, do chão. E quando a gente fala em Jerusalém, ainda que lá não se praticasse tão bem assim a espiritualidade, que era tudo exterior, mas figurativamente é a espiritualidade superior. E nessa historinha, ele começa dizendo assim, que vinha um homem descendo para Jericó e foi assaltado. Os bandidos bateram nele, roubaram tudo que tinha e o deixaram cair. Qual a atitude? Jericó, menos 276. Jerusalém, 700. 700 e tanto. Então, é 1000 metros de distância, de altitude de um para o outro, de diferença de altitude de um para o outro. Então, o primeiro homem lá da parábola, ele estava descendo essa estrada. Aí Lucas fala assim, e vinha um sacerdote, um certo sacerdote, na mesma direção, ou seja, também descendo, e passou ao largo. Historicamente, por que o sacerdote passou ao largo? O judeu. O judeu, ele, e é por isso que alguém quiser pode procurar lá em A Caminho da Luz, os hebreus que vieram para a terra, exilados de Capela, vieram porque eles já adoravam a Deus, eles tinham muitas qualidades, mas o orgulho da raça, eles eram um povo extremamente orgulhoso. O orgulho faz parte do egoísmo e fez com que eles não ficassem em Capela. Eles eram para a terra. Eles eram orgulhosos a ponto de achar que eles eram a raça mais pura, o povo escolhido, que se eles cruzassem com um não-judeu, ou seja, os gentios, eles atravessavam a rua. Eles não podiam passar perto de um não-judeu. Se tivesse aquele cidadão caído morto, ele também se contaminaria. Então, se aquela pessoa que estivesse lá fosse um não-judeu, ou fosse um defunto, ele se contaminaria. Se ele estava descendo de Jerusalém para Jericó, provavelmente é porque ele já tinha ido lá no templo pagar os seus tributos e se purificar exteriormente. Então, se ele fosse se contaminar de novo, ele ia ter que perder tempo e dinheiro, voltar para Jerusalém e fazer toda a purificação de novo. Tudo bem até aí? Mas também podemos entender, isso é um contexto histórico. Espiritualmente, nós estamos falando que ele está numa queda espiritual. Ele está saindo de Jerusalém e rolando em direção a Jericó, a materialidade, voltando para seus vícios, suas paixões e concupiscências. E passou ao largo, deixou o homem caído ali. Vinha por trás um levita, da mesma maneira, ou seja, também descendo, também passou ao largo. E aí é interessante que o evangelista diz assim, e vinha caminhando, vinha em viagem, não fala se está subindo ou descendo, vinha em viagem um samaritano. E por que Cristo escolhe um samaritano para dar a lição naquele doutor da lei que perguntou para ele? Porque o samaritano também era judeu, mas era o judeu da Samaria, e não da Judéia, e não da Galileia. Porque os povos nessa ida e vinda, tal, depois eles se fixaram, e aqueles povos da Judéia, onde fica Jerusalém, se sentiam mais puros do que os judeus da Samaria. E mais ainda do que os judeus da Galileia. Tanto que quando os apóstolos estavam lá, Cristo começando a escolher os apóstolos, um deles chega e fala assim para o outro, olha, encontramos o nosso Messias e tal, que é um nazareno, mas e a Galileia pode dar coisa boa? Está lá na Bíblia. Alguma coisa de bom pode vir da Galileia? Eles tinham muito preconceito uns com os outros ali. E como o samaritano, o judeu, aquele doutor da lei, tinha preconceito em relação ao samaritano, ele era um cara menos puro, menos bom, ele coloca que o samaritano que estava lá passando e apeia do cavalo, chega aos pés do caído, ata-lhe as feridas, deita-lhe azeite e vinho, coloca-o no seu cavalo, leva-o até o hotel, lá a hospedaria, passa lá à noite, tira 2 moedas do bolso, paga a conta e diz para o hospedeiro, olha, e se ficar mais caro aí, se gasta o que você quiser com ele, na volta eu acerto. Ou seja, passou o cartão de crédito.
Certo? Eu vou acabar a história e depois a gente reflete sobre ela. E aí, quando ele fez tudo isso, Cristo pergunta pro doutor da lei: qual dos três você acha que foi o próximo daquele cidadão? Ah, claro, o samaritano. Então, fazer igual. Lembra lá na questão do Livro dos Espíritos que a prática, a maior virtude é a caridade mais desinteressada e que não basta não fazer o mal, há que se fazer o bem no limite das suas forças? Olha, se sou eu que estou passando pela estrada e tem um cara caído, provavelmente eu vou ligar para o SAMU, talvez eu espere o SAMU chegar e vou cuidar da minha vida. Eu usei só um pouco das minhas forças. O samaritano usou todos os seus potenciais. E agora vamos traduzir também lá quando ele atuou na pessoa. Ele chega aos pés daquele caído. Aos pés chega, o significado é na raiz do problema. Ele vai querer entender qual o sofrimento daquele irmão. Lembrando que a questão de estar caído na estrada, tal, que ele é figurativo. Quando alguém vem aqui e bate na porta do centro espírita, nós temos que ir aos pés desta pessoa. Tentar auscultar a alma e entender a raiz do seu problema para ser uma ferramenta útil para ajudá-lo. Ata-lhe as feridas. Então, assim, se a pessoa está com fome, a ferida dele naquele momento é fome, dá de comer. Dá a água, dá de comer. Escuta, ele está chorando porque perdeu um ente querido, escuta, abraça. Né? Deita o azeite e vinho, essa é muito legal. Porque está mostrando que Deus não mora no templo. Por que o doutor da lei deitava azeite e vinho no templo? Era uma oferenda a Deus. Aí Cristo está mostrando a gente, Deus não mora no templo. Onde Deus mora? Em cada um de nós. E olha que a gente vai buscando os conhecimentos em outras doutrinas e tudo vai fazendo mais sentido. Quem aqui conhece a palavra Nemastê? Já ouviu falar? Nemastê. E o que significa Nemastê? Alguém sabe? Nemastê é um cumprimento lá no Oriente que diz assim: o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Gente, arrepiou, sabe por quê? Porque se a gente conseguir sentir que Deus habita em cada um aqui, com que respeito que a gente vai olhar para o próximo? Com que veneração, com que amor que a gente olharia para cada um dos nossos irmãos? Então, vamos fazer uma coisa amanhã? Vamos todo mundo para o programa, fala: oi, tudo bem? Fala: não, oi, Nemastê. Vai gravando isso na sua cabeça. Vai gravando isso no coração, vai treinando. Né? Então, o Deus se habita no corpo, é lá que você tem que deitar as suas contribuições, deitando o azeite e o vinho. Depois ele coloca na montaria mostrando o seguinte: olha, ele foi andando a cavalo, ele estava no deserto ali, a estrada é longa. Ou para lá ou para cá, são alguns quilômetros, naquele clima árido, e deixou o irmão caído no cavalo e ele a pé do lado. E o que ele tinha no bolso ele deu. Quem fazia isso também? Chico. Chico cansou de fazer isso. Sabe quem mais? Bezerra. Mas acho que você contou, não foi? Você não contou a história do Pixinguinha? Foi você, não foi? Sabia. Pixinguinha também. Não vou contar porque não vai dar tempo. E ele já conta, ele conta muito melhor que eu. Depois vocês perguntam por acaso. Pixinguinha também. Assim, tem muita gente boa. Tem muita gente que é desapegado. Então ele vai estar um pouco mais livre do ego, do egoísmo. Pronto para a prática da verdadeira caridade. Certo? Agora vamos refletir sobre os arquétipos. Nós tínhamos o arquétipo. Falar aquele que caiu, que ele foi assaltado pelos bandidos e tal. Podemos também imaginar que aqueles assaltos são internos. É alguém moralmente caído. E que quem o assaltou foram suas paixões, os seus egoísmos, os seus maus sentimentos, a ira, a inveja.
Ele estava caído em espírito. E aí o samaritano vai lá e o acolhe. Aí tem o samaritano. O samaritano é aquele que ajuda. O bom samaritano é o arquétipo do caridoso, daquele que está em trânsito, em viagem para onde? Em viagem ascensional, rumo ao Pai. E aí, nós também temos o samaritano em nós. Mas nós temos o levita e o sacerdote, egoístas que passaram ao lado e que não olham para o sofrimento do irmão. Eu vou encerrar logo mais com uma pequena poesia que é o resumo disso, mas antes eu queria exortá-los a mais uma coisa. A gente estava falando aqui sobre a frequência do centro espírita, a importância dos estudos. O que vocês acham que sentiriam se por acaso tivesse sido dada a oportunidade para você está com a criancinha, seu filho, sua filha? Então, você sabe nadar? Sabe? Imagina que você não saiba nadar e que você teve a oportunidade, 10 oportunidades de ter aprendido, mas por relaxo, você não quis aprender. E aí vocês estão passeando, aí foi na beira do lago, aí ela cai, e aí vamos nem falar, para não criar uma imagem negativa, mas por você não saber nadar, você não é uma ferramenta útil para salvar uma vida. Como que você vai se sentir? Vai se sentir culpado, vai se sentir muito mal. Trazendo aqui para o campo mais sutil da alma, nós precisamos aprender a nadar, no sentido de aprender a ser ferramenta útil dos desígnios de Deus. Ele nos deu a inteligência, a saúde, o tempo. O tempo é precioso. Ele nos deu vários e vários tesouros, que aquele samaritano pegou todos aqueles tesouros e canalizou para o irmão, e salvou aquele irmão. Aí Deus nos dá todos esses tesouros e a gente vai negando. Não quero isso, não quero aprender aquilo, não vou fazer isso. Então, quando a gente não estuda o Espiritismo profundamente, a gente não se ilumina. E aí a gente, quando vai ter que... uma pessoa chega e vai precisar de uma palavra amiga, a gente não tem recurso, de repente, para dar. Estou falando do Espiritismo, podia ser qualquer outra coisa. Desculpa, gente, não quero também fazer proselitismo. Mas nós estamos no centro espírita. Então, os cursos que a casa oferece, as palestras que vocês podem escutar, os cursos que tem também na internet, gastem, invistam o tempo nessas coisas para sermos ferramentas melhores. Para a hora que um irmão tiver caído, sejamos nós os samaritanos. Sejamos ferramentas mais afiadas. Lembrando que nós temos 2 asas para desenvolver. A asa do conhecimento e a asa do amor. Então aqui na casa, nos cursos, a gente vai adquirindo conhecimento. Lá fora também, faz curso de psicologia, faz o que quiser, vai conhecendo. Conhecer sempre é muito bom conhecer. E vai praticando a caridade, ainda que tirando o selfie no começo. Começa, ninguém aprende, ninguém nasce sabendo. Aí a gente vai desenvolvendo este potencial em nós. Tudo bem? Esse é o recado que nós temos para hoje. Mas aí a gente acaba com uma poesiazinha que se chama Eu, Samaritano, que diz mais ou menos assim. Qual o maior de todos os ensinamentos? O que nos afasta do tormento e da dor? O mestre já resumiu seus apontamentos. Todos os seus ensinos se resumem no amor. Não qualquer amor, palavra tão distorcida, mas profundo sentimento nascido do coração, que balize nossos pensamentos, ações e vida, para enxergarmos em todos um querido irmão. O bom samaritano, com zelo e paciência, usando todos os potenciais que vêm do alto, cuidou do irmão caído, vítima de cruel assalto, trazendo para nós o despertar da consciência. As lições de cima são sempre abundantes. Todos os dias temos a oportunidade de sermos um pouco melhor do que antes, e despertando em nós a verdadeira caridade. Ao nos depararmos com irmãos necessitados, com dores físicas ou moralmente desamparados,
Despertos, devemos questionar: como eu amo? Eu sou o sacerdote, o levita ou o samaritano? Se nos vemos egoístas, presos à materialidade, temos também a semente do bom samaritano. E com o estudo, disciplina e a prática da caridade, despertaremos em Jesus e seguiremos amando. Uma boa noite, muito obrigado.